Oi, oi, meninos e meninas, tudo bem por aí? Nesta aula nós vamos continuar os nossos estudos com a escola literária chamada Trovadorismo. Na última aula que eu postei, nós abordamos a questão da fundamentação teórica, da contextualização histórica, as características dessa escola literária. Nós falamos um pouco do marco inicial, não foi isso? Que foi a canção da Ribeirinha. Falamos um pouco da sociedade daquela época, da estrutura social daquela época. Hoje nós vamos falar particularmente da produção literária do trovadorismo, que se dá em duas categorias. Nós vamos ter a categoria em verso, que são as cantigas, e teremos a categoria em prosa, que são as novelas de cavalaria e algumas outras produções literárias menores, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente a produção literária das cantigas. Como vocês perceberam, nós comentamos na outra aula, que boa parte dessa produção era voltada para a música, é uma época em que a poesia está ligada à música e todas eram apresentadas ao som de instrumentos musicais. Então, quanto à produção em poesia, nós vamos ter dois tipos de cantigas. As cantigas lírico-amorosas, que são essas aqui, e as cantigas satíricas. As lírico-amorosas, por sua vez, se subdividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. E as satíricas serão as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Ou seja, nós vamos ter 4 tipos de cantiga. E não se preocupe, porque elas são muito fáceis de serem percebidas, de serem definidas, porque elas têm estruturas explícitas, muito próprias, que definem muito bem a qual cantiga, a qual estilo de cantiga cada uma dessas pertence, ok? Vamos primeiro, então, tratar da cantiga de amor. Nessa cantiga de amor, nós vamos ter características peculiares. A cantiga de amor vai ter origem provençal, ou seja, a origem dela é francesa. A voz que fala na cantiga, né, a voz que narra a cantiga, o eu lírico vai ser sempre masculino, é sempre um homem em relação a uma mulher. O tratamento dado à mulher é sempre colocando essa mulher acima, como superior. É uma mulher que está em vantagem amorosa em relação a esse homem. Então, às vezes não é correspondido esse amor, ela sequer olha para ele. Ou até pode ser correspondido, mas é um amor que não pode acontecer porque eles pertencem a classes sociais diferentes, ou porque ela já é comprometida. É um amor impossível, certo? Outra coisa que nós vamos ter é a expressão da coita de amor. Então, esse homem expressa um amor que faz ele sofrer muito, né? A coita de amor é o sofrimento amoroso sofrido por esse homem, a vassalagem amorosa diante da minha senhor. Nós teremos também as convenções do amor cortês, aquele amor cortês, o amor em que o homem é sempre nobre, é sempre muito dedicado, aquele tipo de amor em que o homem se entrega totalmente, é sempre muito educado com a mulher, trata sempre como uma dama. Então, essa mulher vai ser sempre idealizada. Essa expressão da coita também vai apresentar a vassalagem amorosa, esse homem é sempre escravo do amor dessa mulher, e a expressão da coita de amor. E aqui um exemplo dessa cantiga, percebam bem. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração. Mas não o posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Percebam como é a cantiga. A mulher sempre do alto, ela é senhora dele, ela está acima dele. Já nessa expressão você percebe a vassalagem amorosa, é o eu lírico masculino em relação a uma mulher, é um amor que lhe causa grande sofrimento. Perceberam que as características da cantiga estão explícitas, estão muito evidentes. A próxima cantiga é a cantiga de amigo. Vejam as características. A outra, origem francesa. Essa, a origem é popular. Então, é da população que sai, é do povo que vem essas cantigas. O eu lírico das cantigas de amigo é sempre feminino. É uma mulher em relação a um homem. O tratamento dado ao namorado, ela chama esse homem de amigo, esse amado de amigo. Mas ele não é amigo dele, ele é o namorado ou o marido, entendeu? Ou o esposo dela. Mas ela chama de amigo. É um amor possível. Um amor que já se concretizou e por algum motivo eles se separaram. Ou porque ele foi para uma grande guerra, para uma cruzada, ou para
uma aventura no mar, uma aventura marítima, alguma coisa aconteceu que eles se separaram, e ela também vai expressar a coita de amor, ou seja, ela vai expressar o sofrimento amoroso por a perda desse amor. Tá? Então, outra coisa é a expressão da vida campesina e urbana. Há o realismo, como eu disse, são fatos comuns da vida cotidiana, e o amor entre os dois é possível, porque eles pertencem à mesma classe, e por algum motivo eles se separaram e ela chora por isso. O amor é realizado por sempre, como eu falei, e vai haver também uma característica muito importante nesse tipo de cantiga, que é o paralelismo e o refrão. O que é o paralelismo? São estruturas paralelas, que meio que se repetem. E o refrão é aquela parte que sempre vai se repetir, como acontece aqui, ó, nesse exemplo de cantiga. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verá cedo. Vejam, ondas do mar de Vigo é a estrutura A, paralelo A, se viste meu amigo é o B. E veja que isso se repete na segunda estrofe. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, perceba que muda apenas o finalzinho do verso. Ou seja, são estruturas paralelas. E o refrão, que é essa parte aqui, ó, e ai Deus se verá cedo, e ai Deus se verá cedo, vai se repetindo ao longo da cantiga. Então, nós vamos ter esse paralelismo, que são estruturas que meio que se repetem, e o refrão que sempre se repete. Percebam, aqui a donzela, a moça, a voz que narra no poema, ela conversa com as ondas do mar. Então, provavelmente, esse seu amor, esse seu grande amor, esse seu amigo, sumiu no mar, em alguma aventura marítima, e ele desapareceu e nunca voltou. Então, ela questiona, ela sempre vai questionar com algum elemento da natureza, ela vai perguntar para a lua, para o sol, para as flores, para as ondas do mar, vai conversar, né, expressar sua coita amorosa para algum elemento da natureza. Mais recentemente falamos, nós temos aquele grande compositor, Renato Russo, que compôs uma cantiga. Vamos ver se vocês descobrem que tipo de cantiga é. Pois olha só. Pois nasci, nunca vi amor, e ouço o Deus sempre falar. Pero sei que me quer matar, mas rogarei a minha Senhor, que me mostre aquele matador, ou que me ampare e dê o melhor. E aí, que tipo de cantiga é essa aqui? Amigo ou amor? De amor, logicamente, porque nós temos uma vassalagem amorosa, é uma senhora que está acima dele, ele roga a essa senhora dele que lhe mostre o amor, e esse amor chega a ponto de matá-lo, né, de dor. Então, é um amor que lhe causa dor, porque não é correspondido. Cantiga, então, de amor. Outra, isso aqui ele publicou nesse CD, se eu não me engano, O Trovador Solitário. E outra que nós temos é um exemplo de Chico Buarque, que apresenta uma cantiga de amigo. Percebam pelas características da cantiga. Com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto para você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Percebam que aqui o eu lírico é feminino. É uma mulher reclamando dos desmandos do marido, das ausências desse marido, de como ela se dedica a ele todos os dias. A cantiga foi gravada, vou colocar na descrição aqui. Aí eu escrevi com açúcar, com afeto para ela. Foi encomenda mesmo, ela pediu Vou colocar para vocês o endereço para que vocês possam ouvir com mais tempo, senão o vídeo fica muito longo, tá? Então é a moça cantando para o homem, fazendo as queixas amorosas por causa das suas ausências, certo? E ainda, quanto a essa produção, nós vamos ter os outros dois tipos, que são as cantigas satíricas. Dessas a gente vai falar da cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio, ela vai ter uma crítica direta, ela vai chamar pelo nome. O alvo da crítica é mencionado no nome, né? O uso da ironia. Não, eu estou me enganando aqui. Eu estou me referindo aqui à cantiga de maldizer, mas a cantiga de escárnio, voltando. A cantiga de escárnio vai ter uma crítica indireta, tá? O alvo da crítica não é mencionado na cantiga. Só quem sabe da história, do que aconteceu entre o compositor e o alvo da crítica, pode entender a quem ele está realmente se referindo, porque a crítica é indireta, ele faz a crítica pelo uso da ironia. Já a cantiga de maldizer, a crítica é direta, a crítica é ferrenha, a intenção é difamar, é difundir, né, um pensamento contraditório, um pensamento
que se tem a respeito de alguém que faz alguma coisa errada ali naquela sociedade. A intenção é difamar essa pessoa. E utiliza de palavrões e xingamentos. Claro que esses palavrões e esses xingamentos são muito mais amenos do que os que são usados hoje. São palavrões que, para aquela época, eram bastante difamatórios, né, e acusatórios. Para hoje em dia, talvez nem tanto assim. Um exemplo aqui de cantiga de escárnio. Ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louvem meu cantar. Mas, ora, quero fazer um cantar em que vos loarei todavia. E vede como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, velha e louca. Vejam, hoje, se você xinga alguém por assim, dependendo da pessoa, não é tão provocador assim e tão ofensivo, né? Existem palavrões bem mais pesados. Pelo menos nas cantigas, os palavrões são esses. Então, não se sabe exatamente quem é essa dona feia, velha e sandia aqui na cantiga. Então, é uma cantiga de escárnio. Não dá para saber quem é o alvo da crítica. Já a cantiga de maldizer, como eu disse, a intenção é direta, a crítica é direta, a intenção é difamar. Percebam esse exemplo aqui, ó. Garcia Lopes de Alfaro. Olha só, já começa com o nome do alvo da crítica. Sabei o que me aborrece. O que dais sai muito caro, mais barato nos parece. O que dais sai muito caro a quem o tiver de obter, mas é barato o que dais se alguém o quiser vender. Então, diz respeito a alguém que saiu ali fazendo charlatanismo, né? Usando de má fé com as pessoas ali daquela redondeza, vendendo coisas equivocadas, erradas, fazendo uma grande propaganda em cima do que ele vendia, quando o produto era tão bom assim. Certo, meninos e meninas? Essas cantigas, como eu falei na primeira aula, elas eram de tradição oral. Elas eram decoradas, apresentadas no coletivo por um grupo de jograis ou menestréis. Para que essas cantigas... Claro que muitas se perderam. Imagina, uma série de cantigas nunca escritas, porque as pessoas não tinham domínio de escrita naquela época. Apenas 2% da população tinham domínio de escrita. Então, muitas se perderam, muitas dessas cantigas com essa tradição oral. Então, pensando nisso, Garcia Lopes de Rezende pensou e resolveu reunir, escrever, né, registrar essas cantigas numa compilação, numa espécie de cancioneiro. Então, essa coletânea, foram chamadas de cancioneiro. Então, a gente vai ter 3 grandes cancioneiros espalhados aí pelo mundo afora, que compila, que coleciona essas cantigas. O primeiro deles é o Cancioneiro da Ajuda, né, que é o volume 1 aqui que eu trouxe para vocês. Nós teremos também o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que reúne uma grande quantidade de cantigas também. E o maior deles, que fica no Vaticano, é o Cancioneiro da Vaticana. O cancioneiro que vai reunir o maior número de cantigas possível. Se um dia vocês visitarem o Vaticano e quiserem conhecer essas cantigas de perto, basta visitar, né, e procurar a sala, né, a galeria em que elas estão expostas. Claro, com proteção para evitar a oxidação do papel, né, do material antigo. Certo, meninos e meninas? Espero ter me feito entender, que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procura, dá um grito daí, me procura nos canais que vocês já conhecem aqui na plataforma. Eu vou postar a atividade correspondente a essa aula aqui no eClass e estou aqui, disposta a tirar as dúvidas de vocês, certo? Beijos, um grande abraço e muito obrigada!